Fala pessoal, tudo certo? Vamos então para a nossa penúltima aula da disciplina de arquitetura de computadores. Até agora a gente falou do contexto geral, né? A gente falou sobre memória externa, memória interna, memória cache, né? Que são onde os dados são armazenados aí, tanto de forma permanente, né? De forma volátil, não volátil, quanto de forma volátil, né? Dados temporários e dados mais consistentes, dados mais duradouros. Agora a gente vai falar um pouco sobre como esses dados chegam até essas memórias e como eles chegam até os processadores, né? E como eles saem também, né? Como depois de processados, eles mostram para o usuário qual foi o resultado daquele processamento, beleza? Então, também é um assunto muito importante para a gente fazer aí, então, toda a abordagem do nosso computador. A gente tem como núcleo o nosso processador, a gente tem como armazenamento dos dados a nossa memória, interação com o ambiente externo. A gente tem as entradas e as saídas, que é o que a gente vai ver nessa aula. E para interligar tudo isso, a gente tem os barramentos. Tá? Barramentos são as conexões e os controles dos dados nessas conexões. Beleza? Então, o objetivo dessa aula agora é a gente entender para que serve um módulo de entrada e saída, né? Entender o que é uma entrada e saída também, e vai falar um pouquinho sobre como o processador requisita a leitura ou a escrita nesses módulos de entrada e saída. Tá? A gente vai ver 3 tipos diferentes, dependendo aí da nossa aplicação, cada tipo vai ser mais útil, certo? Bom, então pessoal, quando a gente vai falar de entrada e saída, a gente vai falar de tudo o que a gente consegue enxergar a priori, tá? São os inteligíveis ao ser humano. Então eu estou olhando para o meu computador, eu consigo ver um mouse, eu consigo ver um teclado, eu consigo ver um monitor, eu consigo ver uma leitura biométrica, por exemplo, eu consigo ver uma webcam, eu consigo ver um microfone, um fone, né? Tudo que tem relação com o ambiente externo é considerado uma entrada e saída. Esses tipos que eu citei agora, né, que tem essa relação, são inteligíveis ao ser humano. A gente também tem os inteligíveis à máquina, né? São as entradas e saídas que conversam diretamente com a máquina. Por exemplo, a gente pode ter um HD, que é considerado um dispositivo externo, um SSD, que é considerado um dispositivo externo, que também entra aí nesse conjunto de comunicação com o computador, né, de enviar dados para o computador, só que a gente não consegue ver o HD fazendo isso, né? A gente não gira o HD, a gente não move o cabeçote do HD. Então a gente tem esse outro exemplo, né? Outro exemplo é, por exemplo, uma entrada USB, enfim. E a gente tem também os de comunicação, que são, por exemplo, as placas Ethernet, as placas Wi-Fi, comunicação Bluetooth, que a gente considera aí que são entradas e saídas também, tá? Só que elas comunicam máquina com máquina, beleza? Então, se vocês forem pensar aqui em exemplos de dispositivos periféricos ou dispositivos de entrada e saída, a gente pode considerar os microcontroladores também, né? Que são muito importantes também, que sem os dispositivos de entrada e saída, os microcontroladores não fazem sentido. Os sistemas embarcados, no caso, né? Lembrando, o que são sistemas embarcados? Sistemas embarcados é um sistema que ele tem uma função específica, né? Por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem a função de climatizar o ambiente. E ele tem entrada e saída? Tem. Dentro dele tem um controlador, tem um microcontrolador, e esse microcontrolador ele precisa de uma entrada. Qual a entrada? Qual que é a temperatura do ambiente? E quem faz isso para ele? O sensor de temperatura, no caso um termômetro. Então esse sensor de temperatura vai coletar aquele dado do ambiente e vai enviar para o processador. O processador vai processar aquele dado e vai falar assim, ó, de acordo com a temperatura que o usuário quer, eu preciso esfriar mais ainda o ambiente. E aí ele envia uma saída para o motor que vai bombear o gás e para outro que vai pedir para a ventoinha fazer a ventilação. E aí tem o ciclo completo, né? O ciclo de entrada de dados e o ciclo de saída de dados para os nossos motores. Beleza? A gente tem vários outros, por exemplo, calculadora pode ser considerado sistema embarcado, que também tem, né? Por exemplo, os botões são as entradas e o display, né? É a saída com o resultado. Se a gente for pensar aqui em mouse e teclado,
a gente tem os dois como entrada, né? A gente movimenta, eles têm sensores internos que enviam dados elétricos para o nosso processador. O processador interpreta aquilo e expõe para a gente na tela, por exemplo. Ou envia via rede, né? Tem vários tipos de saída que o processador pode fazer. A tela, no caso, então, é uma saída, né? Pensando aí em dois complementares, microfone é uma entrada, minha voz entra pelo microfone, vai até o computador, e o fone é uma saída, né? O processador pega um dado, né, transforma aquilo lá num som e envia no fone para que eu possa escutar aquele som, beleza? Bom, para os dispositivos de entrada e saída, a gente possui módulos de entrada e saída. Esses módulos de entrada e saída, eles são os caras que fazem o controle dos dispositivos periféricos, ou seja, dos dispositivos de entrada e saída. São esses caras que vão conversar com os dispositivos de entrada e saída e traduzir essa conversa para o nosso processador. Por quê? Porque os dispositivos de entrada e saída podem funcionar, na verdade eles funcionam em velocidade diferente do processador, um protocolo de comunicação que pode ser diferente do processador, tá? Geralmente é diferente, a gente vai precisar de drivers interpretativos. Bom, enfim, taxa de transferência, tempo de resposta, né? Tem algumas coisas que a gente pode considerar que são diferentes. Então, esse módulo de entrada e saída, ele pega essas informações do mundo externo, traduz e envia para o processador. E a mesma coisa, né? O processador faz o inverso também. O processador processa aqueles dados, envia para algum módulo de entrada e saída, esse ou algum outro, né? E o módulo de entrada e saída traduz e envia aquilo lá para o meu fone, por exemplo, né? Quando a gente for pensar nesses módulos, a gente pode pensar em módulo de vídeo, módulo de áudio, módulo de dados, né? E módulo de temperatura também, né? Porque tem que ficar sendo aferida aquela temperatura. Bom, aqui está o diagrama de blocos de como que é esse módulo, tá? Como que é o módulo de um dispositivo externo. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter os sinais de controle daquele módulo, que é onde o processador vai falar assim, ó, esse módulo deve fazer tal coisa nesse momento. Por exemplo, vamos pensar numa uma fita cassete, uma coisa bem antiga mesmo, né? Ele pode falar para o módulo, né, de entrada e saída assim, ó, rebobine agora a fita cassete. E aí ele vai enviar o sinal de controle para o motorzinho que vai rebobinar aquela fita cassete. Ou então, o sinal, né, ou módulo de entrada e saída, pode enviar uma resposta para ele também, avisando se ele está pronto, disponível para uso, né, se ele está num sistema de erro, se ele no momento de erro. Bom, então essas partes aqui são feitas para isso, tá? Para enviar dados para o nosso módulo e para receber dados daquele nosso módulo. Receber dados do mouse, de um teclado também, tá? Ou dados de controle mesmo, tá? Bom, a gente tem também os sinais de estado do nosso módulo. Esses sinais de estado vão falar para a gente qual que é a situação daquele módulo. Na verdade, é aqui que ele vai falar para a gente se está rolando algum erro, se ele está pronto, se ele não está pronto, tá? Para enviar dados ou para receber dados do processador. Lembrando, né, que eles trabalham em velocidades diferentes, então ele vai ficar trabalhando, vai ficar compilando aqui as informações necessárias e quando ele der o sinal, falar, ó, estou pronto, aí o processador requisita as informações e ele envia as informações aqui para o nosso processador. E a gente tem o transdutor, que esse cara é o elemento chave, tá? Principalmente quando a gente está falando de sensores. Esse cara, ele transforma sinais, né, físicos do mundo externo em pulsos elétricos, caso eles já não estejam transformados, mas ele deixa num nível aí suficientemente grande ou pequeno, né, num nível aceitável, numa faixa aceitável, para que o nosso processador consiga entender aqueles dados, né? Então, por exemplo, aqui no caso do sensor de temperatura que a gente estava falando, o sensor de temperatura ele pode, por exemplo, variar uma resistência de acordo com a temperatura que está sendo incidida nele, né? Variando essa resistência, a gente consegue ter uma variação de temperatura, né? Por divisores de tensão, a gente consegue medir a resistência em cima daquele resistor específico e a partir dessa resistência, né, dessa tensão, a gente utiliza aí um conversor analógico digital para entregar para a gente bits aqui para o meu buffer e esses bits vão devolver a informação de temperatura para o nosso
para o nosso processador. Então aqui no caso o transdutor é o cara que faz a conversão, né, para a linguagem do computador, para a linguagem do sistema computacional como um todo. Transforma aqueles dados em bits. Tá? Tem vários outros tipos de transdutor, por exemplo, para medir vazão, tem transdutor para medir luminosidade, tem transdutor para medir, enfim, vários sensores aí no geral, tá? Para medir distância também, mas vários tipos de transdutores aí que vão enviar dados para o nosso processador, beleza? Para o nosso computador. Bom, aqui tem alguns exemplinhos, tá? Aqui vai falar um pouquinho também sobre o teclado. Se vocês quiserem ler lá no livro, tem uma descrição um pouco mais detalhada, tá? Mas aqui ele fala basicamente que quando você aperta uma tecla do teclado, o transdutor do teclado vai fazer a tradução, né, daquela pressão que você colocou naquela tecla e vai transformar aquilo em bits, né? E esses bits vão ser entregues ao processador. E aí o processador vai falar, ó, ele apertou a letra A, tá? De acordo com a tradução que o transdutor fizer. Bom, aqui é a continuação. Aqui vai falar um pouquinho sobre os discos, tá, pessoal? Os discos de entrada e saída, eles são entradas e saídas que têm um maior fluxo de dados, tá? A gente vai ver os discos mais para frente, como que é trocada a informação entre o HD e a memória RAM, por exemplo, a partir dos dispositivos de direto acesso à memória, tá? Mas aqui são breves descrições também. Então, pessoal, vamos falar dos módulos de entrada e saída. Quais são as funções, né, e os requisitos para que aquele módulo esteja de acordo com o funcionamento do computador? Então, ele tem que fazer o controle e a temporização. Então, ele tem que enviar dados no tempo correto. Né? Ele tem que saber qual é a função dele naquele momento, né, e devolver aqueles dados no tempo correto. Ele tem que se comunicar com o processador, então ele vai precisar conhecer a linguagem do processador e enviar aí pelo barramento que liga ao processador. Ele tem que conhecer também a linguagem do dispositivo que ele está fazendo a leitura e enviar aí pelo barramento. Tá? Buffering de dados, o que acontece aqui, pessoal? Lembrando que ele vai fazer esse caminho aqui, né? Enviar dados do processador para o dispositivo ou do dispositivo para o processador. Só que esses caras aqui, eles trabalham em velocidades diferentes. Então, para não ficar enviando os dados todos picadinhos, né? Esse buffering de dados, ele acumula os dados no nosso módulo de entrada e saída, tá? E quando o processador requisitar, ele envia tudo de uma vez. Ou se ele for enviar para a memória RAM, né, a partir de uma disparada, né, de dados maior, ele envia tudo de uma vez. E quando ele vai receber também para enviar para um dispositivo externo, ele não fica enviando o tanto que o dispositivo externo consegue fazer, né, de velocidade. Por exemplo, esse cara trabalha em 3 GHz, o dispositivo externo trabalha em 1 MHz. Né? Então você teria um atraso muito grande. Então o que acontece? Esse buffer de dados é enchido e é enviado na velocidade do dispositivo. Tá? Quando ele é esvaziado, o processador envia mais uma rajada de dados, enche esse buffer e vai enviando aí na velocidade do dispositivo. Mas basicamente aqui esse cara é um estoque intermediário entre um processador e o dispositivo e vice-versa, beleza? E detecção de erro, que vai falar se aquele periférico está funcionando de forma adequada, né? Se ele não está enviando dados errados, né? Dados corrompidos. Aqui o exemplo mais prático que a gente tem de detecção de erro, né? É o tal de bit de paridade, que provavelmente vocês viram lá em sistemas digitais, né? Ele vai ver se aqueles dados e mais o bit de paridade estão batendo, né? Enfim, bit de paridades ele detecta quantos uns e quantos zeros deveriam estar naquele bit, beleza? Naquele byte, desculpa. Bom, aqui tem a especificaçãozinha, né, do que a gente falou agora, né, para coordenar os fluxos de dados, a comunicação com o processador, decodificação do comando, né? Então ele precisa enviar os dados, ele precisa decodificar o comando para saber o que deve ser feito naquele momento. Por exemplo, o microcontrolador envia um comando falando que ele tem que ligar o motor, né? Ligar um motor específico, ele precisa conseguir interpretar aquilo, então ele precisa ter uma listinha ali de comandos que ele vai receber para saber quais partes aí do periférico que ele vai ter que mover naquele momento, né? Que ele vai ter que atuar naquele momento.
Ele precisa receber os dados e as informações de estado, tá? Bom, ele deve ser capaz de realizar também a comunicação com o dispositivo. Aqui foi o que a gente já conversou, né? Aqui o buffering de dados, que é aquele estoque intermediário nosso. Os dados são mantidos em um buffer, tá, beleza, por causa da taxa de dados, né? Porque as velocidades são diferentes. E aqui o módulo de erro. Tudo que a gente conversou aqui, então, tá, pessoal, tá mais explicadinho aqui e, obviamente, muito mais explicado lá no livro, certo? Bom, a gente tem aqui o diagrama de blocos de um módulo de entrada e saída. Então, basicamente falando, a gente tem os registradores de dados, que armazenam aqueles dados nossos que vão chegar até os dispositivos de entrada e saída ou que vão chegar até o processador, né? No caso aqui o buffer. Tem os registradores de estado e de controle, que é o registrador ou os registradores que vão salvar qual que é o comando que tem que ser executado naquele momento, naquele dispositivo externo, ou qual foi a resposta que aquele dispositivo externo entregou para o nosso processador, né? Por exemplo, a impressora falou assim, ó, estou com defeito, estou com papel atolado. Ele vai enviar aqui no registrador de estado o código que vai falar isso para o meu processador. Ou se não, meu processador vai enviar e vai falar, ó, cuspa todos os papéis que você tem. Então, o fluxo aqui vai ser ao contrário, né, e vai ser enviado para que a nossa impressora consiga fazer aí o comando, né? Aqui o registrador de dados, se a gente for pensar na impressora também, né? Aqui pode ser um comando de imprima, né? Imprima na resolução tal, em preto e branco, né? Todo o detalhamento. Esses dados aqui, tá? E aqui vai estar o conjunto de dados que ela vai ter que fazer a impressão, beleza? Aqui a linha de endereço que vai falar se aquele módulo de entrada e saída vai estar ativado naquele momento, porque existem vários módulos, né? Que dentro de um mesmo módulo, por exemplo, o módulo de memórias, a gente pode ter aqui um dispositivo de entrada e saída, como sendo um HD, por exemplo, aqui um segundo HD, depois um SSD, depois enfim, outro tipo de memória aí que a gente pode pensar. Mas a gente tem o mesmo módulo controlando vários dispositivos então, né? Aqui a gente pode pensar no módulo USB, né? O USB controla coisa pra caramba. E a gente tem as linhas de controle também, né? Que vai falar se qual o endereço. Aqui ele vai falar qual o endereço do dispositivo que vai ter que ser acionado, né? E na linha de controle vai falar se esse módulo de entrada e saída vai estar sendo acionado naquele momento, né? Então aqui os endereços eles vão estar relacionados a esses dispositivos também, né? Um conjunto de endereços ou apenas o endereço, dependendo de quantos dispositivos aquele módulo de entrada e saída controlar. Então, para fazer o controle, né, a gente tem três tipos de operações. A gente tem a entrada e saída programada, a gente tem a entrada e saída controlada por interrupção e o acesso direto à memória. Primeiro a gente vai falar da entrada e saída programada, mas para a gente falar disso, a gente vai observar esses três fluxogramas aqui, porque fluxograma é a melhor coisa que tem, né? Dá para a gente entender tudo olhando para ele. Basicamente falando sobre a entrada e saída programada. Qual que é a ideia desse tipo de operação? No caso, via software, um comando vai falar assim para o módulo de entrada e saída. Vai falar, ó, eu preciso que você faça, vamos pensar num conversor analógico digital, por exemplo, num pino do Arduino lá. Eu preciso que você realize a leitura utilizando o módulo que utiliza o conversor analógico digital. Preciso fazer a leitura daquele pino específico. Então ele vai enviar o comando, ó, faça a leitura do pino 0, numa taxa de bits tal, numa frequência aí de processamento tal, passa todas as informações. Quando ele passa essas informações, aquele módulo de entrada e saída vai começar a processar aquelas informações, né? E junto com os dispositivos, junto com o transdutor, vai começar a processar aquelas informações. Só que o módulo de entrada e saída, o periférico, na verdade, ele é mais lento do que o processador. O processador, via software, vai ficar perguntando, falar, e aí, você já acabou? E ele vai falar, não, não acabei. E aí, e agora, você já acabou? Não. E agora? E agora? Isso pode acontecer por milhares de vezes. Enquanto isso, o meu processador fica só perguntando se aquilo já foi feito, se aquela conversão analógico-digital já foi feita. Quando acabar, ela vai falar, pronto, acabei. Ah, então tá bom, então me entrega os dados, por favor,
que eu vou gravar esses dados da memória. Preciso fazer mais alguma coisa? Sim, preciso fazer mais uma conversão. Vou lá, né, faço a conversão, gravo em outra parte da memória e aí por diante, né? E assim por diante. Mas vocês percebem que aqui o processador ele fica preso. Ele não consegue processar mais nada só fazendo essa verificação. Pô, então eu nunca vou usar isso, né? Porque deixar ele preso aqui, na verdade você vai em algumas situações, tá? Tem umas situações, principalmente de sistemas embarcados, que a gente quer que o nosso dispositivo não faça nada até que a gente receba um sinal, tá? Mas isso daí a gente vai ver no semestre que vem. Então esse é o primeiro modo que a gente tem, né? Qual que é o ponto fraco desse modo aqui? Então é que ele perde muitos ciclos de processamento, verificando o estado de um periférico que pode ser muito mais lento que o processador. Sendo muito mais lento, a gente vai ter muitas perdas aqui, beleza? A gente tem também, pessoal, a entrada e saída dirigida por interrupção, que é um modo, se a gente for pensar, muito, mas muito melhor do que esse primeiro modo aqui. O meu processador ele envia um sinal de leitura ou de escrita, né, ao módulo de entrada e saída. Ele enviou esse sinal e fala assim, ó, você precisa fazer essa conversão, tá? E me entregar essa conversão quando ela estiver pronta, beleza? Beleza, o módulo de entrada e saída dá um sinal de ok, que ele recebeu aquela instrução, e o processador vai realizar os comandos. Ele fica livre para processar, por exemplo, somas, multiplicações, processar coisas que vão aí, que exigem a participação de outros periféricos, consegue atender outros periféricos, e aquele módulo trabalha tranquilamente, né? Quando ele termina, ele vai receber um sinal de interrupção e vai falar assim, ó, terminei, acabei. O processador ele vai parar o que ele está fazendo, tá? Claro que ele tem que estar habilitado, né, a receber essa interrupção. Quando ele estiver habilitado, ele vai parar o que ele está fazendo e vai atender a interrupção. O que é atender a interrupção? É ele fazer a verificação daqueles dados que já estão prontos. Quando aqueles dados estiverem prontos, então rola a interrupção. Vai verificar o estado. E aí, teve condição de erro? O bit de paridade está ok? Está ok. Não teve nenhum bit corrompido aqui. Beleza, então. Então vamos ler a palavra, vamos gravar na memória e vamos embora, né? Ah, vai ter mais leitura? Vai ter mais leitura. Ó, módulo, faz mais isso aqui, tá? Vou continuar fazendo minhas coisas e vou embora, né? Depois que eu acabar de fazer esse ciclo aqui, processando outros dados, né? Não preciso ficar parado. Eu posso partir aí e continuar o meu programa. Qual que é a desvantagem nesse caso aqui? Quando a gente tem grandes conjuntos de dados, para cada byte, para cada palavra que eu vou fazer a leitura, né, dependendo de como é referenciado o meu processador, né, no caso aqui vamos falar a nível de byte, que é a arquitetura convencional que a gente trabalha, ele tem que fazer isso byte a byte. Tá? Toda vez que recebe um byte lá que um byte está disponível no barramento, por exemplo, se eu estou querendo passar informações da nossa memória, né? Nossa memória externa para nossa memória interna, cada byte ele vai ter que fazer uma verificação e vai falar, e aí, já foi transferido? Já foi transferido. Então, beleza. Vou lá, vou continuar fazendo minhas coisas, depois vou ver o próximo byte. Né? Ele vai fazer isso byte a byte. Então, foi inventado para grandes quantidades de dados o acesso direto à memória. O que o acesso direto à memória faz? Em vez de ficar verificando, também é por interrupção, tá? Enviou, aí o comando para o acesso direto à memória, que é o DMA, ou Direct Memory Access. Né? Enviou o comando, fala, eu quero que você transfira esse bloco do HD, do SSD, para minha memória principal. Quando você acabar, você me avisa, beleza? Beleza, e um bloco possui vários bytes. Então aqui, se a gente for pensar lá na nossa memória cache, que a gente tinha um bloco, por exemplo, de 128 bytes, em vez de parar aqui a 128 vezes, ele vai parar uma vez só quando aquele bloco estiver concluído. Então, quando aquele bloco estiver concluído, ele vai parar, vai verificar se foi tudo ok, se teve sinal de erro. Se não teve, ele vai partir para a próxima instrução. Então, a gente tem essa vantagem aqui para grandes quantidades de dados. Tá? O DMA ele é um grande transferidor de dados. Então, a gente tem aqui alguns comandos de entrada e saída. Tá? A gente tem o de controle, que a gente pode ativar ou falar para o periférico o que ele tem que fazer. Teste, né, para verificar se a condição daquele periférico está condizente com o que a gente queria. Leitura, que é ler dados do periférico. E escrita, que é enviar dados para aquele periférico. Né?
Então, por exemplo, um scanner, estou lendo os dados que o scanner me enviou. A escrita, estou enviando dados para uma impressora para que ela possa imprimir aí uma página, né? A gente possui também as entradas e saídas mapeadas na memória, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter a situação onde a gente possui espaços da memória principal já reservados para receberem aqueles dados, tá? E quando a gente tem memória e saída, entrada e saída independente, eu tenho que falar via software para onde que eu vou fazer o armazenamento daqueles dados, tá? Eu tenho que falar, ó, recebi o dado, aquele dado está no meu buffer, né? Tá lá naquele espacinho reservado, eu vou pegar aquele dado do buffer e vou colar em algum lugar, tá? Ou se for aqui na entrada e saída mapeada na memória, ele já vai para aquele lugar, vai ficar reservado naquele lugar. Quando eu precisar daquele dado, eu pego ele e jogo para um registrador. Beleza? Esse slide aqui, pessoal, eu faço todo ano com a galera, tá? Eu vou deixar ele aqui para vocês e eu estou oferecendo aí meio ponto na média para quem fizer uma chamada comigo e explicar o que esse slide está querendo dizer, tá? Por quê? Porque no ano que vem a gente vai utilizar uma coisa muito parecida, tá, com esse slide quando a gente for programar o nosso microprocessador em linguagem de máquina, beleza? Então aqui quando a gente fala da entrada e saída programada por interrupção, né, é que para cada pequena transferência a gente tem que ficar interrompendo o sistema, interrompendo o processador para fazer a verificação daquilo, né? Por isso que a gente utiliza o DMA, né? Aqui está como que funciona um processamento simples de uma interrupção. Então o controlador, a cada ciclo de clock, cada ciclo do nosso processador, ele faz a pergunta para o módulo de interrupção. O que é o módulo de interrupção? É o módulo que recebe as várias interrupções que chegam para o nosso processador, tá? De vários dispositivos. Então a gente precisa ter um módulo específico que vai gerenciar todas essas interrupções. Quando há uma interrupção, o nosso módulo de interrupção vai acender um bit lá no processador avisando isso para ele. A cada ciclo de clock, o nosso processador vai verificar esse bit para verificar se existe alguma interrupção. Caso exista alguma interrupção, ele vai verificar se é possível atender aquela interrupção no momento. Caso seja, ele atende aquela interrupção. Mas, basicamente, o que acontece? Né? O controlador, olhando aqui esse fluxograma, o fluxograma é muito bom, né? Olhando esse controlador, olhando esse fluxograma, a gente vê aqui que o controlador, né, emite uma interrupção para o módulo que faz gerenciamento da interrupção, e esse módulo vai enviar para o processador. Né? O processador termina a execução da instrução que ele está fazendo, então se ele estava fazendo uma soma, ele termina de fazer aquela soma e para tudo. Né? Ele reconheceu a interrupção, ele salva o status atual que o processador estava, né? A gente tem um byte, na verdade, ou uma palavra que registra aí vários estados do nosso processador, a gente salva aqueles estados, e o Program Counter a gente salva na pilha de controle. O que é o Program Counter? O Program Counter é o ponteiro que vai apontar para aquela instrução que está sendo executada no momento. Vocês já debugaram algum código, né? Vocês estão lá no seu código em C. Se você usar o debugger, né? O debugger vai correndo linha a linha, né? Aquela linha a linha, né? Geralmente tem um ponteirinho amarelo, né, ou vermelho que fica no canto esquerdo daquela linha, falando, ó, é essa instrução que está sendo executada no momento, né? Então, quando a gente tem uma interrupção, a gente tem que salvar aquela linha. Por quê? Porque independente de onde o meu código esteja, ele vai parar, terminar de executar aquela linha e vai atender outro trecho de código, que é o código da interrupção, tá? Então ele precisa saber para onde ele tem que voltar depois. Por isso que a gente salva tudo na pilha de controle. O que é a pilha de controle? Pilha de controle é um pedacinho da memória RAM que a gente tem reservado aí para salvar esses tipos de dados aqui quando a gente muda de contexto, tá? Quando a gente estava processando, sei lá, uma rede neural e de repente a gente passou a processar uma interrupção. Então a gente mudou aí o contexto da nossa programação. O processador carrega o novo valor de PC, né, que é o Program Counter. Então ele estava processando lá a rede neural, por exemplo, ele para num ponto, né, e carrega o novo valor. O que é esse novo valor? É o endereço da minha interrupção, né, o endereço do código da minha interrupção. Então ele vai para a primeira linha da interrupção e executa aquela interrupção inteira. Quando ele terminar, ele volta e continua executando a rede neural, né. Isso tudo, pessoal, ocorre via software, tá? Ocorre via hardware. Dei exemplos via software, mas
aqui a gente tem também a mudança de contexto, né? Tem tudo que a gente falou, na verdade, aqui. Beleza? E aí, quando ele termina, né, o que ele faz? Ele pega o estado antigo do processador antes daquela interrupção e carrega de novo no processador de status, né? Pega o estado antigo e restaura esse cara, pega na pilha, na verdade, né? Que é onde a gente deixou salvo o estado anterior e salva no ponteiro de status e pega o ponteiro de código, né? Se ele estava carregando aqui, processando a rede neural, né? Ele vai, executa tudo e ele pega esse ponteirinho aqui e volta ele para aquele comando que estava sendo executado. Aqui tem um pequeno textinho, tá, de como que ocorre, né? Como ocorrem diversas linhas de interrupção, tá? A gente vai precisar daquele módulo que faz gerenciamento da interrupção. Tudo isso que a gente conversou vai ter lá no livro também, tá? O módulo de interrupção são exigidas poucas linhas, tá? Que geralmente é uma por tipo de interrupção que a gente tem. Acesso direto à memória foi o que a gente falou lá, né? O acesso direto à memória ele é para grandes bases, para grandes dados, né? Transfere blocos inteiros de uma memória externa para a memória principal. Também a gente tem o DCA, tá? É acesso direto a cache, que atualmente, dependendo da exigência daquele dado, né? Ele é transferido diretamente para a cache, depois é espelhado para a memória principal, mas ele fica mais próximo do processador. É um ciclo a menos aí de memória que tem que ser executado. Então ele pode ser salvo direto na cache também. Tá? Aqui está o diagraminha de blocos do DMA, do Direct Memory Access, né? Acesso direto à memória. Bom, basicamente o que ele tem que ter, né? Ele tem que ter todas as linhas de dados, né? Que vão enviar os dados para o nosso processador, saber se todos os dados já foram enviados, o registrador que salva os dados, o registrador que acessa aqueles endereços, né, que vão ser buscados, a requisição de DMA, que é quando o processador pede para utilizar aquele DMA, né, aquele acesso direto à memória, reconhecimento, né, avisando que ele está pronto para ser utilizado, a interrupção, ele fala que ele já acabou de transferir aquele bloco, e os sinais de leitura e escrita, né? Se aquele bloco vai ter que ser lido ou escrito de um periférico para o outro, da memória para um periférico. Tá? Aqui está um gráficozinho em relação ao tempo, né? Como são feitos os pontos de paradas, né, do DMA. Se a gente tiver um bloco aqui, né, o nosso DMA ele vai trabalhar aqui por bloco, né? Fez a transferência do bloco, fez a transferência de outro bloco, e ele só vai dar interrupção quando um bloco inteiro terminar de ser... Desculpa, ele fez a transferência de um byte, de outro byte, e só vai parar quando um bloco inteiro for transferido, tá? A gente tem algumas alternativas de colocar o nosso DMA. A gente pode colocar o DMA no barramento ligado a todos os outros barramentos, né? Compartilhado com o processador. No caso dos sistemas embarcados é assim que ocorre, tá? É o mais simples, mais rudimentar, mas é o mais barato também, né? Só que não é o mais eficiente. Então esse mesmo barramento divide a memória, as entradas e saídas, o acesso direto à memória e o processador. A gente possui também uma configuração alternativa onde os DMAs estão conectados no barramento principal junto com o processador e com a memória. Só que os DMAs eles estão conectados num barramento à parte com os módulos de entrada e saída. Tá? Barramento, se a gente tiver aqui mais módulos de entrada e saída conectados ao meu DMA. E a gente possui o barramento exclusivo de entrada e saída também, né? Onde a gente tem um DMA exclusivo e todas as entradas e saídas conectadas a esse DMA. Tá? A gente tem os padrões de conexão também. A gente tem o padrão USB, que é o padrão mais comum que a gente tem, que a maioria dos dados conseguem chegar hoje via USB, caso ocorra o conversor aí para o padrão USB de comunicação. A gente possui também dentro dos nossos barramentos o PCI Express, que é o barramento com uma velocidade boa, utilizados aí para placas de rede, placas de vídeo, placas de som. Hoje em dia já é utilizado o barramento PCI Express
para transferências de dado também, com o modelo NVMe, né, com o socket M2, que é o novo padrão de transferência de dados em alta velocidade, que veio para substituir o Serial ATA ou SATA. Né? SATA é o padrão anterior de comunicação, aí, o padrão anterior de barramento de comunicação. Esse cara aqui ele é limitado a 500 megabits por segundo. Tá? Esse cara aqui ele já chega, o NVMe no caso, ele está chegando numa velocidade aí, de 32 gigabits por segundo. Então é uma velocidade muito considerável. Tá? Isso não quer dizer que o nosso SSD vai conversar nessa velocidade também, tá? Mas é só que a capabilidade aí do nosso barramento, tá? E a gente tem o padrão Ethernet também, que é aquele padrão do cabo azul, né? Cabo azul de tecnologia, ou que pode ser amarelo e cinza também, mas geralmente a gente vê ele azul. E esse padrão de comunicação Ethernet, ele é utilizado geralmente para LAN, né? Para redes internas, tá? No caso, você utilizando um hub, ou um roteador, ou um switch, o padrão de comunicação aí via cabo. Tá? A gente tem também o padrão Wi-Fi, que esse daí, vocês provavelmente conhecem muito bem, né, esse padrão Wi-Fi. Esse padrão Wi-Fi é um protocolo de comunicação que já vem evoluindo faz tempo, tá? E ele é utilizado para fazer transferências de dados aí na faixa de até 6 gigabits também por segundo, partindo de 3.6 gigabits, se eu não me engano. E a gente tem hoje a maioria dos nossos dispositivos sendo conectados na Wi-Fi, principalmente quando a gente está falando de IoT, né, de automação residencial ou até mesmo automação industrial. Alguns padrões utilizam, né, algumas empresas utilizam o padrão Wi-Fi. Claro que a gente tem alternativas em relação ao Wi-Fi para deixar mais rápido e mais seguro, tá? Mas esse padrão aqui a gente pode considerar hoje que ele é um padrão praticamente universal, tá? Vários dispositivos utilizam esse padrão para fazer a comunicação. A gente possui também outro tipo de comunicação, que é o Bluetooth, só que a gente tem uma limitação de banda no Bluetooth, né? Se eu não me engano é 2.5 megabits por segundo, megabits, tá? E a gente no 4.1, e agora a gente está tendo o Bluetooth 5.0 aí chegando com o dobro de banda, tá? Então o Bluetooth ele é mais simples, só que ele é mais limitado, né? O Bluetooth ele é bom para comandos simples, né? Para imagem não fica tão bom, mas para áudio já atende, né? Agora se você for utilizar, por exemplo, entradas e saídas de áudio no mesmo Bluetooth, você já pode ter um probleminha, né? Tipo um microfone e um fone. Caso ele não seja 5.0, você pode ter um probleminha de banda aí e perder qualidade. Beleza? Bom, então aí ficou para vocês lerem esses capítulos aqui, certo? Vocês podem se prender só aos contextos que eu deixei aqui para vocês. E o problema que vocês vão ter que fazer é o 7.9, que é muito simplesinho, tá? Presente de Natal para vocês. E quem tiver mais interesse aí em conversar sobre esse cara aqui, me explicar o que esse cara quer fazer, fica com... para que serve esse cara, né? O que esse slide está querendo explicar para a gente. Fica aí a critério de vocês. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço a todos.